Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você, boa noite, Goiás. Estamos chegando. E chegando, abrindo para nós uma nova semana em que a gente pretende levar até você, como sempre, notícias interessantes, fatos do dia e fatos que, ainda que não sejam do dia, estejam ainda repercutindo. A gente vai falar sobre futebol, até porque o nosso convidado de hoje é um mestre na arte de comentar futebol, é a grande referência que se tem no mundo esportivo aqui em Goiás e no Brasil também, porque ele é muito sensato, ele fala aquilo que realmente a gente gostaria de ouvir. Embora muitas vezes a gente gostasse de ouvir até coisas mais pesadas, porque o time da gente de repente perdeu, aquela coisa toda, mas ele não perde o bom senso, a sensibilidade de dizer, isso eu não vou dizer porque isso pode ofender alguém. Este rapaz, esse maranhense, você já deve ter descoberto, pelas referências que eu já fiz, preliminares, meu querido amigo Evandro Gomes. Tudo bem, Evandro? Oi, Paulo. Grande abraço. Ótimo estar aqui uma vez mais. Aqui eu já falei, não é convite, é convocação. E eu tenho que cumprir. Convocação, a gente vem e cumpre, né? Mas sobre o que você falou aí, isso eu aprendi muito com o Armando Nogueira. Você deve ter seguido bastante. O Armando Nogueira tinha uma frase que falava: o bom cronista é aquele que critica sem ferir e elogia sem bajular. Perfeito, né? Armando, como sempre, perfeito, né? Isso. Acreano, né? Isso. Armando que nasceu no Acre, tive o privilégio de conhecê-lo. Nos deixou cedo demais, né? Deixou cedo demais, tive ótimas impressões dele. E ele abriu a porta para mim quando eu estive lá na Globo, no Rio de Janeiro. Ele fez um tour comigo, participei de sessões de fechamento do Jornal Nacional naquela época tal. Ele pediu minha opinião sobre alguns assuntos. Imagina eu, um principiante, isso foi em 78, 79, no meio daquelas feras todas. Então o Armando me abraçou de uma forma que eu nunca vou esquecer, né? E mostrou que ele realmente é um cara especial. Mas eu diria que foi um prazer para ele também, né? Porque sei. Você representa para o estado de Goiás, para o Brasil, representa na sua área de jornalismo político o que representou o Armando Nogueira na área de futebol, principalmente. Estou longe dele, mas quero seguir um pouquinho desses passos dele. Mas, o Evandro, você sabe que eu tinha tanta certeza que você seria meu convidado hoje que eu vim com um visual especial. Opa, gravata nova? Gravata nova. Que legal, ficou bonita. Que meu amigo Evandro Gomes me deu da última vez em que ele esteve aqui. Deixa eu até me virar aqui para... Olha como assentou bem, ficou até bem. Fiquei até bem, né? Isso foi uma demonstração de que eu te conheço, né? Pois é, perfeito, perfeita gravata. Obrigado mais uma vez, Evandro. Opa. Fico muito feliz com a sua lembrança. Você, telespectador, vai nos ajudar a fazer o programa no dia de hoje, porque a gente vai falar um pouco de tudo, um pouco de política, um pouco de esporte, e vamos falar de coisas que você queira falar também no programa de hoje, claro, dentro desses ensinamentos de Armando Nogueira para o Evandro, dos quais eu também sou aprendiz. A gente não vai querer ofender ninguém, então não adianta botar alguma opinião assim agressiva, com palavrão, essas coisas, que também não faz o meu feitio, o meu tipo. Então, para que você participe e diga o que é que você está achando, por exemplo, os times que estão representando o Brasil nessa Copa do Mundo de clubes de futebol que está sendo disputada lá nos Estados Unidos, são 4 clubes brasileiros, você acha que eles estão nos representando bem? A seleção ficou melhor com a chegada do Ancelotti, ou Ancelotti, como alguns preferem. E os nossos clubes goianos estão bem? Goiás, Vila, Atlético, que estão na Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, e os outros clubes que estão também na Série C. Série C não tem ninguém, né? Na D, né? Na Série D nós temos aqui vários. A Série C que tem o Anápolis só. Tem só o Anápolis, Sim. né? Que, aliás, não ganhou de ninguém. É isso que eu ia dizer, que até agora não disse que veio. Sim. Não disse que veio, infelizmente. Como é que você acha que os nossos clubes estão, os nossos dirigentes? Mande a sua pergunta, a sua sugestão, a sua opinião, através do nosso WhatsApp, já na parte de baixo da tela, daqui a pouquinho, 98200-3223. 98200-3223, já foi colocado aí pelo nosso glorioso diretor de piloto do nosso Boeing de hoje. Você conhece bem esse rapaz que entrou aqui agora há pouco. E o? É o Jafé e o Douglas. E o Douglas. O Jafé, eu costumo falar para ele, andar Jafé eu vou, que Jafé não costuma falhar. E o Douglas também. Os dois têm um grande respeito. Durante o período, inclusive, em que o nosso glorioso também, Azaf, está de férias. Mas vamos lá? Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta. O que é que você gostaria que a gente dissesse aqui e que você vai dizer, embora com a minha voz, mas
com o seu texto, tá bom? Mande a sua mensagem. O Boa Noite Goiás já está no ar. Muito bem, já estamos voltando. E o programa de hoje recebendo o comentarista esportivo, amigo Evandro Gomes. E ao fundo, não sei, talvez as pessoas em casa não estejam nem percebendo, mas se estiverem percebendo um sonzinho de uma música vazando, é de um evento que está tendo aqui, um arraiá que está tendo aqui, que é do Jax. Né? O Jax, aquele influenciador, aquele rapaz, eu gosto muito do trabalho dele. Mas está tendo um evento aqui no Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde fica a Agência Brasil Central e também a TV Brasil Central. Então está bem pertinho de nós aqui, os vidros aqui todos vibrando, né, Evandro? É bom a gente ouvir isso também, sabia? A gente fica aqui, não pode desviar a atenção, né? Porque tem um forró lá embaixo, tem uma musiquinha mais pesada, mas a gente está aqui firme, completamente dedicado ao programa, focado no que nós vamos falar aqui. Estamos mais firmes do que os times goianos na Série B? Nós falamos aqui, Paulo, do Jafé e do Douglas. Eu queria fazer uma referência a esse moço que está aí atrás da câmera, né? Que é o nosso Raulino. Raulino é uma figura incansável aqui na TV Brasil Central. Nós trabalhamos juntos já mais ou menos uns 30 anos, né? E eu nunca vi o Raulino doente falhar um dia no trabalho dele. Muito pelo contrário. Já ficou doente, mas ele vem trabalhar. Mas ele veio. Ele só corre lá no Parque Santa Cruz, na hora do esporte, vem correndo aqui para fazer o seu programa. Uma figura queridíssima, um grande abraço para o Raulino. Verdade, Raulino, grande Raulino. Obrigado, Raulino. 38 anos, né? 38 anos de TV Brasil Central. Brasil Central fez 50 agora em maio e ele tem só 38 anos de casa. Ele entrou quando a TV Brasil Central tinha 12 aninhos, imagina. É por isso, e desses 38, assim, tem 30 que a gente convive, né? Trabalha juntos. Isso aí. E outros profissionais, né, que a gente tem também. Mas vamos lá, Evandro, nós estamos mais firmes do que os clubes goianos na segunda divisão, na Série B? Estamos. O campeonato da... Então, os clubes estão lá embaixo. Os da segunda divisão, ou divisão de acesso, como queiram, que é o campeonato que a TV Brasil Central está transmitindo, e amanhã tem um jogo, né? Amanhã é o quinta. Quinta tem um jogo da... Grêmio Anápolis. Grêmio Anápolis, é a Anapolina, né? É o clássico de Anápolis. A Anapolina bem na segunda colocação do campeonato, e o Grêmio Anápolis, que foi campeão goiano em 2021, em cima do Vila Nova, e que vem da Série A para a Série B, o time do Grêmio está na lanterna da competição. São times que são mudados a cada ano, time de empresário, né? Eles não estão nem aí para ficar na segunda, terceira divisão, porque eles têm um caminho para mandar jogadores, são empresários portugueses, jogadores... Por exemplo, o Grêmio Anápolis pegou um jogador do Trindade, Galeno, pegou, levou para Anápolis, mandaram para o Porto. Esse rapaz foi vendido recentemente para o futebol da Arábia Saudita por mais de 150 milhões de reais. E o Trindade ganhou como formador do jogador. Ganhou uma parte também. Então, assim, o Grêmio Anápolis, se ele fizer um negócio desse por ano, tá bom demais. Não importa ganhar campeonato aqui para eles, porque não tem torcida, eles não têm CEP. E não tem calendário também, não, né? Não tem. Ele é assim, tipo Goiânia. O Goiânia virou uma SAF também. O calendário do Goiânia, como está mal na Série D, só vai jogar agora o campeonato da segunda divisão do ano que vem. Quer dizer, fica parado. Parado o restante da temporada toda. Hoje encontrei o Miguel, como é que é o nome dele? O tradicional do Goiânia. O Ebrahim? Não, o Miguel. Miguel, não é Miguel? Um antigo presidente do Goiânia. É Luiz Miguel. Não é Luiz Miguel. Luiz Miguel era o Luiz Miguel Estevão, que já foi, né? Irmão do Luiz Estevão. Não, mas enfim, encontrei, ainda brinquei, falei, cadê o Goiânia? Tem que voltar com o Goiânia, com força e tal. Clube de 1938, né? Estava mandando lá, era o Alexandre, o Ebrahim Arantes, sempre mandou. Esse povo aí. Tá, mas vamos lá, vamos falar um pouco então sobre... Hoje é Vesival, dono da SAF. Vamos falar um pouco então desse Campeonato Goiano da divisão de acesso, vamos. Que nada mais é do que a segunda divisão do Campeonato Goiano de Futebol, porque a TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa estão transmitindo juntas os jogos, né? Jogos, não todos os jogos, claro, seria impossível, mas jogos dessa divisão de acesso. Então, você vai conhecer um pouco mais agora os detalhes na reportagem da Sandra Queiroz. Vamos ver. A TV Brasil Central também será a casa do Campeonato Goiano de Futebol da Divisão de Acesso.
A transmissão dos 14 jogos do torneio intermediário será realizada em parceria com a TV Assembleia Legislativa. O coordenador da TBC Esporte falou sobre a valorização do futebol pela TV Brasil Central. Mais uma vez, a TV Brasil Central trazendo para o torcedor, essa valorização, não só para o torcedor, como também para os times. Depois do sucesso do Goianão, agora vem o Goianão da divisão de acesso, com a mesma estrutura. São 5 câmeras em campo, os melhores comentaristas do estádio no estúdio, são 30 minutos de pré-jogo, 30 minutos de pós-jogo, uma reportagem completa dentro de campo, cobrindo e levando até o torcedor este campeonato que, sem dúvida nenhuma, promete ser bastante disputado. É o Goianão da divisão de acesso, é só aqui na TV Brasil Central. O campeonato será disputado em formato de pontos corridos, com turno e retorno. O repórter da TBC Esporte falou sobre as novidades do regulamento. Vai ser um campeonato emocionante, principalmente pela mudança no regulamento, onde apenas um time será rebaixado para a terceira divisão, dando possibilidade para que 2026 a segunda divisão do Campeonato Goiano, conhecida como divisão de acesso, possa ter 10 equipes. O diretor de Teleradiodifusão da Agência Brasil Central destacou como serão as transmissões dos jogos. A transmissão de um evento como o Goianão da divisão de acesso é algo incrível, principalmente porque estão em disputa alguns times que já são conhecidos do torcedor, como a Anapolina, o Grêmio Anápolis, o Iporá, o Morrinhos, Rio Verde, Trindade. Então é uma janela de oportunidade a transmissão desses 14 jogos, principalmente porque ajuda a reforçar a valorização do futebol goiano, que é algo que a Agência Brasil Central vem fazendo nesses últimos 3 anos. É isso aí, torcedor. Então você não pode perder. Campeonato Goiano da Divisão de Acesso é aqui na tela da TV Brasil Central. Nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, tudo de Rio Verde e Iporá, no estádio Mozar Veloso do Carmo. Vem com a gente. Tá bom. Vem com a gente. Muita gente já foi, né, Evandro? Já foi. Inclusive nós. Essa matéria foi resgatada, a produção não me avisou e eu, na correria, hoje corri demais, porque a gente está programando outras coisas interessantes para a nossa TV Brasil Central e também a TV Assembleia Legislativa. Essa matéria está velha, todo mundo viu, já estamos na 5ª rodada, né, e o pessoal está convidando para a estreia do campeonato. Mas, enfim, vale pelo menos como reforço, né, para que você fique sabendo, talvez algumas pessoas ainda não saibam, Evandro, que a Brasil Central e a TV Assembleia Legislativa estão transmitindo juntas jogos do Campeonato Goiano Divisão de Acesso. Né? Tem dia que o jogo é à noite, tem dia que o jogo é pela manhã, à tarde. Quinta-feira tem um jogo 10 horas da manhã, porque é feriado, né? E tá um horário bom, porque eles botam os jogos assim para a televisão transmitir aos domingos, 10 horas da manhã, um horário ótimo. Alternativo. Dá muita audiência e o público vai. Rio Verde está mantendo uma média de 5 mil pessoas por jogo. Olha, maior do que os clubes da capital. Isso, melhor. O Vila colocou, por exemplo, na última partida contra o América, 4 mil e poucos torcedores. O Rio Verde, na partida deles lá contra a Anapolina, foram mais de 5 mil. O Atlético agora colocou 5 mil torcedores, o público lá do Rio Verde. Mas esse campeonato aí, para a gente fechar, Paulo, tem o Trindade com 10 pontos na liderança, 3 vitórias. A Anapolina tem 9 pontos na segunda colocação, com 2 vitórias. O Rio Verde tem 8 pontos na terceira colocação, 2 vitórias. E o Centro-Oeste é o 4º colocado. Sei que você fala até o 4º não vale muito a pena, porque apenas 2 vão subir. Neste momento aqui. Nós ainda temos 9 rodadas ainda. Já tivemos 5, são 14, porque são 8 times, cada um joga contra o outro, turno e retorno, então são 14 jogos para cada equipe. Então faltam 9 rodadas. Mas hoje o Trindade desponta como um time favorito e a Anapolina também. Temos aí 2 times sobem e apenas um vai cair. Só um vai cair. Aí o que acontece para a segunda divisão do ano que vem? Sobem 3 da terceira para a segunda, né? E um sobe para a Série A. Então é isso aí mais ou menos que a gente tem. O Cezinha da Anapolina tem 4 gols e o Yuri Tanque
também da Napolina com 3 gols. E o Walter? São os artilheiros. O Walter jogou uma partida agora pelo Tupi de Jussara. Porque ele não tinha, o outro treinador que estava lá não colocava para jogar. E ele está se sentindo já, apesar dele ter jogado essa última partida aí, ganhado minutagem, como eles falam, ele acabou não sendo feliz, marcou os gols que ele esperava marcar e o time dele empatou de 0-0, não está muito bem não, o Tupi de Jussara. Tomara, né, que o Walter faça os gols que ele sabe fazer. Vamos lá, eu falei na abertura do programa, aliás, você disse, Evandro, que você foi convocado, né? Toda vez que você é convocado, você vem aqui. Aí o telespectador José Francisco, aqui de Goiânia, rápido no gatilho, diz o seguinte: boa noite, Paulo, boa noite, José Francisco. Ele diz o seguinte: aquele que convoca é o mestre e aquele que é convocado é porque tem competência. E assim é o grande profissional Evandro Gomes, aquele que critica sem machucar e parabeniza sem exaltar. Por isso que é o grande profissional brasileiro na área do futebol. Em outras áreas também, né, Evandro? Vamos aproveitar e falar de alguns outros assuntos? Vamos. Eu já te entrevistei, a gente falando também sobre política. Sim. Esse momento político para você, Evandro, se você, como experiente jornalista, radialista que é, pudesse colocar um título no momento político que o Brasil vive, de uma forma geral, que manchete, que título garrafal, com poucas letras, com poucas palavras, você daria? Que rumo tomará o Brasil? Você sabe? Eu não sei, Paulo, nós estamos numa situação hoje em que parece que o Brasil tem duas personagens, né? São dois mesmo, que são o presidente da República, o Lula, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo que se fala de política hoje gira em torno dos dois. Parece que o Brasil, agora me parece aparecer uma terceira via, e a gente tem aqui o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que inclusive está muito bem cotado, né? Porque eu acho que se o pessoal da direita se unir, Ronaldo Caiado, Tarcísio lá em São Paulo, Zema em Belo Horizonte, Ratinho lá no Paraná, Caiado aqui, fica um pouco pesado para o pessoal do PT. Eu acho que fica um pouco pesado. O que não pode é a direita dividir, porque se dividir, vai talvez perder a eleição. E o momento ele é complicado na medida em que parece que o Brasil gira em torno de um personagem que é o ministro Alexandre de Moraes, né? Parece que é a figura central de todos os acontecimentos no país. E eu acho que um país como o Brasil, do tamanho, um país intercontinental, não é? O Brasil não deveria se prender a uma ou duas figuras no máximo. Mas se prende, né? E fica outra pergunta: por quê? Qual a razão dessa prisão, né, que estamos submetidos, né? Que vem tudo por parte do STF, tudo por parte de Alexandre de Moraes. Sim. Alexandre Moraes. Por quê? Porque tudo cai na mão dele, porque acha-se sempre uma brecha de um lado ou de outro para que ele seja o relator daquele caso. E em alguns casos, mais do que relator, ele é vítima, ele oferece a denúncia, usurpa a função do Ministério Público, ele julga e condena. Tudo na mão de um homem só. Confesso, do alto dos meus muitos anos de vida, nunca vi isso no Brasil e em outros lugares do mundo isso já aconteceu com países que não são necessariamente uma democracia. Só que aqui ninguém fala nada. Por quê? Ou se fala, não tem repercussão. Aqui no Brasil, assim, a partir do momento que o judiciário se intromete assim dentro da política, uma coisa que poderia resolver no Senado, na Câmara, etc e tal, tudo começa de cima para baixo. E há uma perseguição implacável, né, que a gente sabe que existe por parte de alguns do STJ, do Supremo, né? Do STF, do Supremo Tribunal Federal. Existe, a gente sabe que são alguns, outros mais neutros ali dentro, e parece que tudo que aconteceu na administração do Bolsonaro está acabando em perseguição. Eu não entendo por que isso, gente. Ainda que ele não tenha feito nada. Exatamente. Eu não tomo... Ou supostamente não tenha feito nada. Exatamente, eles procuram, nada foi provado. Mas eles estão procurando alguma coisa para poder condená-lo, não é? Sim. E a gente eu vejo com tristeza também, Evandro, eu procuro ler o máximo possível, né, de sites e
blogs até não perco muito tempo não, mas de sites ditos confiáveis, né? Então, a manchete da parte da manhã hoje do UOL era o seguinte: Jair Bolsonaro indiciado pela PF no caso da ABIN paralela. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Informação. Quer dizer, montou-se, segundo teoristas, né, segundo algumas teses levantadas, existia uma estrutura independente dentro da ABIN, que por isso passou a ser chamada de ABIN paralela, que estaria servindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e hoje continua servindo ao presidente Lula. Isso estava na matéria e é verdade, esse texto é verdade, mas que existiria um trabalho de monitoramento dos adversários políticos de Bolsonaro e agora de Lula também. E outras pessoas do governo de Lula, inclusive, também foram indiciados pela Polícia Federal. Só que a manchete do UOL pela manhã era única e exclusivamente em cima de Bolsonaro. Bolsonaro indiciado pela PF no caso da BIM paralela. Agora está aqui. Dá para mostrar aqui, Raulino, essa manchete do alto aqui da página? Deixa eu ver aqui, onde é que eu mexo aqui? Bem aqui em cima. Dá para... Ih, pulou a tela aqui, acho que eu botei o dedo. Pera aí, Raulino. Vamos de novo. Celular tem dessas coisas, né? Se você der uma bobeadinha, a hora que você vê, mudou e você não viu. Ainda mais que estava de costas para mim, né? Virado para mim. Deixa eu ver que não tem como aumentar essa coisa. Mas veja aqui, se dá para fechar aqui em cima, nesse título aqui em cima. Aqui. Dá para fechar mais? Dá não? Mas eu vou ler aqui então. Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da ABIN paralela. Errar todo mundo erra. Eu já errei, você já errou. Agora, um veículo de comunicação como é o UOL, veículo de informação, de jornalismo como é o UOL, com tanta gente lá dentro, errar uma coisa primária dessa, aí fica a pergunta. Não estou afirmando, não estou acusando, não estou chamando de nada a não ser estranhamento. Por que publicou-se uma notícia daquele jeito e agora volta atrás? Quer dizer, primeiro de tudo, como você disse, Evandro, antes de tudo, tem Bolsonaro. Então vamos botar o Bolsonaro no meio da história. Bolsonaro não foi chamado na PF para prestar depoimento sobre a fuga de Carla Zambelli para a Itália? O que ele tem a ver com Carla Zambelli? Não foi chamado para ser ouvido também em relação ao filho dele, que está nos Estados Unidos? Quer dizer, onde é que anda seu filho? Meu filho está aqui em Goiânia. É? Mas você sabe o que ele faz? Você é responsável pelo que ele faz? Não. Hoje não, porque ele é maior, né? Aí. Eu acompanho, mas ele é maior, a decisão é dele. Pois é, e chamaram o Bolsonaro para falar sobre o filho dele, que foi para os Estados Unidos, porque sabia que mais dia, menos dia, por conta exatamente dessa rede, ele seria preso, seria pelo menos indiciado, seria preso, como foi indiciado agora. Quer dizer, por que essa coisa que eu estranho muito como jornalista, mas mais ainda como cidadão, porque eu quero consumir também notícias confiáveis. E eles falam muito em fake news, inquérito das fake news que não vai terminar nunca, mas eles não olham para o lado deles. Por quê, Evandro? Paulo, ou eu estou sendo exagerado? Não tanto. Né? Não tanto? Onde é que eu exagerei? Me corrija. Não vejo exagero. É opinião. É opinião. Opinião a gente tem que respeitar. Eu vejo hoje assim, eu falei da questão da perseguição a um homem que está, assim, cercado. Ele não tem liberdade para nada, embora seja uma figura muito popular. Eu não tenho nada contra A ou B, né? Eu não sou fanático político. Respeito todos aqueles que admiram o presidente, que admiram o ex-presidente. Mas eu não entendo por quê que o senhor Jair Bolsonaro hoje é a figura mais falada no Brasil. Mais falada, muito mais do que o presidente da República. Você já observou? Sim. E eles falam assim... Até o presidente atual, Lula, fala de Bolsonaro o tempo todo. todo. O tempo todo. Então, eu não sei, parece que não é bem. E pode ser que seja para desviar a atenção em relação ao que não está sendo feito, ou que deixa de fazer, ou que é feito de maneira errada. Até a crise do INSS, com aqueles descontos vergonhosos que fizeram nos benefícios de aposentados e pensionistas, que começou realmente durante o governo de Jair Bolsonaro, no finzinho do governo dele, mas se acentuou muito mais no governo de Lula. E aumentou muito mais, quer dizer, roubar de velhinhos indefesos, de velhinhos que muitas vezes mal podem sair da cama. Quer dizer... E aí tá, Paulo, eles pegaram o último ano do governo do Bolsonaro, né? Tá. Então, se teve esse tempo todinho como presidente da República, por que não tenta o atual governo resolver o porquê permitiu que chegasse onde chegou? Por que permitiu? Não são 2 anos, já 3 anos que estamos aí?
Então, isso é que não dá para entender. Poxa, o Brasil tem que olhar para frente, não é? Porque o Brasil está regredindo e quanto mais eu vejo o pessoal falar em mentira, mais esse pessoal mente, entendeu? É uma coisa incrível, assim, a gente observar tudo isso. Eu fico torcendo para que a gente tenha um futuro melhor, porque com esse idealismo que a gente vive hoje, de quem governa, poxa, meu medo, eu sei que nós não vamos chegar a uma Venezuela, mas essa questão do comunismo, ela é cruel para muita gente que diga o povo da Venezuela e outros que passam por momentos difíceis, né? Verdade. O que eu acho muito estranho, Evandro, eu tenho idade para dizer, porque eu vivi aquela época, na época da chamada ditadura militar. E naquela época da ditadura militar, a luta era para derrubar a tal da ditadura militar. E quem é que estava do outro lado da luta? Os mesmos que hoje estão no poder. Exatamente. E são muitos deles. Que hoje configuram o quê? Para muita gente configuram também uma ditadura. E que estão mandando novamente. Estão mandando. Né? Quer dizer, são os mesmos, né? Inclusive a classe artística, né? Musical, Isso, Gil, mas Caetano, são aqueles que são etc. beneficiados, né? Sim, A tal da Lei Rouanet, também. né? Que eles dizem Então, que não tem nada a claro, a partir do momento que está beneficiado, para que eu vou criticar? Vou estar do lado. Então, é isso que falta. Se é uma lei de incentivo, poxa, eu acho que é legal até incentivar a cultura, mas que incentive todos. Não fique escolhendo A, B ou C, entendeu? Porque você favorece uns poucos e aí deixa de atender uma maioria absoluta. Porque se você não rezar na cartilha do presidente atual, você não entra nessa lei. E aí teve um show em Brasília esses dias aí, Gilberto Gil, estava lá. Cara, eu fiquei impressionado, disse que foi assim, 4 milhões de reais a verba que pegou. Pelo menos é o que eu li. Né? Não sei se é verdade, mas pega assim, 4 milhões de reais para um show. Deve ser pela temporada, né? Não? Não, eu acho que foi pelo show. 4 pelo que eu li, milhões? né? Se for, é um escândalo. Deve ser Pois pela é, temporada. eu não tenho como provar, mas eu li alguma coisa que era essa verba que ia sobrar para um show do Mané Garrincha. Como a premiação também que Lula concedeu à classe artística também, semanas atrás, em que só tinha pessoal, cantores ligados à extrema esquerda, ao PT e etc. E são Mas atores coisa... também, atores, né, que estão aí, porque eu achei uma coisa muito legal, que eu acho que o governo teve uma participação, foi o filme Eu Ainda Estou Aqui, né, da Fernanda Torres. Do Walter Salles. Do Walter Salles, um trabalho muito bem feito, um filme... Eu até assisti, achei legal tudo. Acho que esse tipo de coisa, assim, tem que ter um incentivo. Mas para todos, não para uns que apoiam apenas. Verdade. Vamos lá? Registrando opiniões de telespectadores, que a gente estava falando sobre futebol. Vamos voltar a falar sobre futebol também. Mas vamos lá, quem manda essa mensagem é o Giovanni Rocha, radialista, ele coloca aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, Giovanni. Parabéns pelo programa, Paulo. E a todos da TV Brasil Central. E ao entrevistado, grande comentarista de Goiás. E pede, Evandro, para você mandar um abraço para o time aqui da nossa cidade, o Goianira Futebol Clube, que vai enfrentar o time do Mirandópolis pela Copa Construmais no próximo final de semana. Goianira chegou em Goiânia aqui já, tá emendando tudo, né? A cidade boa, a cidade das flores. Grande abraço a todos lá. Estou recebendo aqui também uma boa noite do Zé Ribeiro, né? Do Zé Ribeiro, grande Zé Ribeiro. Boa noite, grande Evandro, parabéns, falou muito. Você é um grande líder esportivo. Obrigado, grande Zé Ribeiro. Quem está mandando mensagem também é o Paulinho Paiacan. Boa noite, Paulo. Ele diz aqui, 2 feras do rádio e da tela. Boa noite, Vandinho. Vandinho é da tela também. Estou jogando a toalha com o Vila, time sem expressão, sem comando. Abraço, Paulinho Paiacan. Paulinho Paiacan é torcedor colorado mesmo assim, mas fazer o quê, né? O Vila é um time que não tem dinheiro e futebol sem dinheiro não vai não. Precisa muita sabedoria para levar até onde pode com pouco dinheiro. Carlos Antônio Pereira da Silva, de Goiânia, ele manda a seguinte mensagem. O sistema, irá botar sistema entre aspas, o sistema, através de Alexandre de Moraes, está dando um recado ao Brasil, perseguindo Bolsonaro, é que ninguém deve ousar mexer com eles. Se Bolsonaro não conseguiu, Evandro,
Quem, dentre esses que estão vindo aí, principalmente os de direita, podem ousar mexer com o Bolsonaro? Caiado seria um deles ou seria o único deles? Mexer com o Bolsonaro? Mexer com o Alexandre de Moraes. Ah, tá. O Caiado o governador Ronaldo Caiado, que eu admiro muito nele, é a coragem dele. Né? A coragem dele de acabar com a violência, com os bandidos aqui em Goiás não tem muita vez, né? Não tem, Goiás é uma cidade, Goiânia hoje, o estado de Goiás, a cidade de Goiânia, tem uma proteção muito grande. Então, assim, uma coisa que eu admiro nele é a coragem, o arrojo dele, e eu acho que isso é fundamental para um grande político. Verdade, e ele não está tendo medo, né? Não está tendo temor nenhum em se colocar como pré-candidato a presidente da República. Né? Ele continua viajando, se mostrando, né, para o Brasil inteiro e mostrando todos os seus pensamentos, as suas ideias e as suas propostas para melhorar as situações que estão ruins no Brasil. E a principal delas, a mais urgente delas, é a questão da segurança pública. E, cara, tem citado o caso de Goiás. Eu vou citar um caso para você. Antes de vir para cá, eu estava na redação da TV Assembleia e lá, da minha sala, que fica grudadíssima na redação, eu estava ouvindo pessoas dizendo exatamente sobre isso, que você pode sair tranquilamente à noite, você pode deixar um celular em algum lugar. Claro que você também não... Aqui não existe a segurança 1000%, mas existe uma segurança que não existe em São Paulo, não existe no Rio principalmente. Mas os jornalistas, os próprios jornalistas comentando da segurança que você percebe aqui hoje em Goiás. E eu digo isso por quê? Porque jornalista é uma pessoa difícil no convencimento, né? Sim. Difícil no convencimento. Então, se até jornalistas, eu ouvi isso sem que eles soubessem que eu estava ouvindo, não estou comentando nenhuma inconfidência aqui, apenas registrando, não vou dizer o nome de ninguém que estava lá nesse momento. Mas reconhecendo, né, que esse trabalho que o Caiado está fazendo aqui em Goiás tem que ser visto e aprovado pelo Brasil. E repercute hoje já, né? Quando se fala de segurança, o Brasil inteiro fala de Ronaldo Caiado. Isso é muito importante, porque isso é uma coisa que nós temos necessidade de segurança, para você poder ter o direito de ir e vir. Com certeza. Vamos lá? Boa noite. O programa de hoje está demais. É o R. Matos, do setor Buriti Sereno. Ele diz o seguinte: minha lembrança do Evandro é que ele foi o último a ver no jornalista Edson Rodrigues, a ver o saudoso Edson Rodrigues com vida. Foi isso mesmo? Foi. Inclusive no documentário do Edson Rodrigues, que foi feito, o depoimento final é meu e eu me emocionei muito, né? Porque o Edson, ele falou que das visitas que ele queria, quando ele saiu do hospital, ele queria só eu. E eu fui, infelizmente, não pude trocar uma palavra com ele, eu falava, ele abriu o olho brilhava, mas ele já não falava mais. Assim, foi o momento mais terrível, mais emocionante que eu vivi nesses últimos anos, foi aquele. Não é? E no outro dia ele faleceu assim, ele olhou para mim com um olhar tão distante, assim, um olhar de tanto carinho que ele tinha. A gente conviveu mais de 40 anos, compadres, eu sou padrinho do Edson Júnior, muito amigo dele, dividimos estúdio das 11 ao meio-dia, nesse período aí de 40 anos ou mais. Então, assim, uma figura que... O Edson Rodrigues não vai surgir outro tão cedo, acho que não surge igual ele, não. Temos excelentes narradores. Sim. Mas o Edson tinha um estilo completamente peculiar, né? Diferente. O Edson ele vibrava mesmo. Igual o né? Pelé. Você vai comparar um locutor esportivo a partir de agora, sem citar Edson Rodrigues, porque o Pelé era assim. Por favor, quando forem escolher o melhor jogador do mundo, deixem o Pelé de lado. Porque, como diria o nosso ídolo, Armando Nogueira, o Pelé não era desse planeta. Verdade. O Pepe fala isso, né? Quando ele fala que ele é o maior artilheiro do Santos, o Pepe. E não o Pelé, porque o Pelé não pode considerar que ele é extraterrestre. O Pepe marcou mais de 400 gols. Pois é. No ponto esquerdo, o e canhão ele fala da muito Vila. isso, né? Que ele é o segundo artilheiro, maior artilheiro do Santos. Ele fala, não, eu sou o primeiro, porque Pelé não pode contar. Vamos lá, boa noite, meu amigo Paulo. Quem manda essa mensagem aqui é Raimundo Soares. Boa noite, meu amigo Paulo. Estou assistindo o programa aqui da capital do mundo, a minha Alenquer, no estado do Pará. Você falou tudo, uma grande verdade, tudo que você falou. Não sei do que exatamente você está se referindo, Raimundo, mas eu fico muito feliz aí com a sua aprovação. Boa noite, Paulo. Deixe-me ver aqui. Raimundo está em Belém do Pará?
Alenquer, no estado do Pará. Betinho do Agro. Boa noite, Paulo. Aqui é o pré-candidato a deputado estadual, Betinho do Agro. E o PT, enfim, ele faz críticas aqui ao PT, que é um câncer do Brasil, e precisamos mudar a política em 2026. Forte abraço a você, ao Evandro Gomes, grande comentarista. Boa noite, João Batista Santana, aqui do setor Morada do Sol. Você está falando esse PT da vergonha em todo mundo. Respeitei a seleção de Moraes. O Alexandre de Moraes, qualquer coisa, como é que é? Dá 24 horas para explicar? Como é que é? Desculpe, que eu não estou entendendo aqui, João. Misturou um pouco as palavras aqui. Está acontecendo essa bagunça, quer que ninguém fala nada, todo mundo caladinho, entendeu? Isso aí. Desculpa, João, se você quiser traduzir isso aqui com poucas palavras, eu acho que talvez a gente consiga entender melhor o que você disse. Eu não quero distorcer suas palavras, por isso espero que você mande de novo aí a sua mensagem, tá bom? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Quem é que manda essa mensagem aqui? Deixa-me ver, ainda está adicionando algumas coisas. Jonas Abreu. Patético ouvir tanta desinformação. Se informem sobre a Lei Rouanet. Busquem pessoas com conhecimento para uma entrevista para divulgar para o público interessado como acessar. Falar sem conhecimento em um programa de grande audiência deve ser patrocinado pela politicagem. Ô, meu amigo, cadê o nome dele aqui? Jonas Abreu, aqui não tem patrocínio de politicagem, não. Se é uma coisa que eu passo longe, é isso. Entendeu? Você conhece minha história. Já pedi demissão ao vivo, no ar. Você lembra disso? Foi em 2010. Lembro. Porque eu não concordo com as atitudes de certos políticos, como não concordei naquela ocasião. Então é isso, Lei Rouanet. Os defensores da Lei Rouanet, que aí é verdade, você não vai poder me desmentir, que são normalmente o pessoal de esquerda, que é o pessoal de esquerda. Quer dizer, de direita, eu não sei, desconheço, mas eu peço a você, a sua ajuda. Diga em uma frase por que a Lei Rouanet é boa, na sua opinião, e não isso que você ouviu aqui no programa. Que, aliás, eu concordo com você, Evandro. Exatamente. Direito eu respeito, às vezes não concorda com a opinião da gente, mas o que se sabe de Lei Rouanet é isso, ela beneficia aqueles que são ligados ao governo do Lula. Tanto que o Bolsonaro acabou e a maioria dos artistas caiu de pau em cima. E a gente, veja bem, só o simples fato de eu ter lido a sua mensagem mostra que a gente tem respeito pela pluralidade de opiniões. E a gente não esconde aqui, né? Como não vou esconder, por exemplo, a opinião aqui do ACM, que não deve ser o Antônio Carlos Magalhães, que está lá em outro lugar, mas esse aqui está em Campos Belos, aqui em Goiás. Quem julga é o STF. São 11 ministros que decidem, não apenas o Alexandre de Moraes sozinho. Vocês implicaram com ele. Eu não impliquei, não. Você implicou, Evandro? Qual a pessoa que mais é falada lá no Supremo? Tem algum outro que abre a boca lá para dar uma opinião? O veredicto é sempre de quem? Ele é ministro e porta-voz, né? Ele é ministro e porta-voz. Ele fala sozinho e os outros ficam quietos porque estão naturalmente concordando. Se estivesse discordando, como aconteceu recentemente em algum aspecto com o ministro Luiz Fux, ele se manifestou. Ele votou, por exemplo, divergiu na votação dele em relação ao caso da Débora, aquela cabeleireira que teve o atrevimento de escrever, perdeu uma né numa estátua da Justiça. Um batom, não foi? Um batom numa estátua da Justiça em frente ao STF. Agora é interessante, porque a Débora foi condenada a 14 anos de prisão, enquanto o autor da frase, que é o ministro Luiz Barroso, ele disse essa frase e ficou impune. Quer dizer, ele pode, um ministro pode, e uma cabeleireira não pode? Que contrassenso é esse? Que distorção é essa? Que discriminação é essa? Isso é o que se chama perseguição. Eu não entendo. Pois é, um paninho com água ali, tirou a inscrição, não destruiu nada, não ofendeu Paulo, ninguém. o rapaz falou que a gente não sabe, comentário sem saber. Ao que me consta, eu acho que golpe é quando tem a presença armada, não é? Pois é. Isso é que configura o golpe. Né? Porque todo mundo fala, o golpe de janeiro, não sei o que tem. Golpe, que golpe? Houve uma bagunça de pessoas lá que entraram e estão pagando caro por isso. Assim como outras pessoas do MST também fizeram a mesma coisa. Não golpe é quando tem forças armadas no meio, aí sim. É golpe de Estado, é isso aqui, tal qual foi em 64, né? 64 foi o que para você? Em 64 foi um golpe militar, né? Na Revolução. Qual a razão? É porque os comunistas estavam, né? Estavam começando a tomar conta. Né? Com João Goulart, exatamente. Com João Goulart. E quem pediu
a chegada, inclusive, das Forças Armadas ao poder, foi o próprio povo naquelas marchas que aconteciam naquela época. Boa noite, me chamo Cleiton Máximo. Evandro, parabéns pelo profissionalismo, admiro o seu trabalho, sucesso para você ontem, hoje e sempre. Muito obrigado. Deixe-me ver aqui. Evandro Gomes, grande profissional, Edson Rodrigues, não vai ter ninguém para fazer o que o Edson Rodrigues fez. Inclusive, o Edson Rodrigues é xará do Pelé? Só no Edson, né? Só Edson. Só no Edson. Um era antes do nascimento, outro é Rodrigues de Oliveira. José Francisco manda também. Eu escrevo para. Como é que é? Eu estou escrevendo só para o senhor deve ter sido eu, ter noção da capacidade do Evandro Gomes. Eu nunca fui briguento, mas era rusguento. Rusguento é uma palavra diferente, bonita. Era rusguento. Quando alguém não aceitava a minha versão, ele bota risos, um dia ouvindo o grande Evandro Gomes daí, veio na minha mente, vou seguir a maneira como ele conversa, jeito tranquilo, pois a minha vida melhorou muito. Olha só, ele conhece uma professora de Tocantinópolis, Josefa Soares de Souza, conhecida em Tocantinópolis e Porto Franco, a dona Zefinha. Meu Zefinha. Foi Conheceu? professora de ginásio Dom Orione, lá em Tocantinópolis, no colégio lá de Porto Franco, Clarinto Santiago. Eu conheço esse pessoal todo. Da minha época lá, eu saí muito cedo de Porto Franco, era muito novo ainda. E mas o Zé Francisco conhece a sua vida, né? A dona conhece. Você conhece ele? Não estou lembrado, José não estou Francisco. lembrado, mas pelo que ele falou aí, não é? Eu fico feliz de saber que eu sirvo uma hora ou outra de exemplo para algumas pessoas, né? Pois é, diz que ele adotou o estilo tranquilo, moderado seu e melhorou de vida. Foi igual minha filha quando nasceu. Monara? Aí minha mulher escolheu o nome, Monara. Aí daqui a pouco, teve uma lista enorme de Monaras. E muitas pessoas ligavam para mim assim, pode colocar? Claro, não é isso, não é? Isso aí colocar, e teve um que colocou, e a menina acho que já tem uns 18 anos. E até hoje ele liga para mim, que é o Carlos Castilho, a filha dele chama Monara. Foi assim que a Monara nasceu, ele me pediu para colocar. Eu falei, Carlos não, fica à Castilho, vontade. que é o coronel? Carlos Castilho não, é um torcedor do Goiás. Não é militar, não, é um amigo. Boa noite, sou fã do Evandro. O Evandro, dá para a gente ver que pelo nosso WhatsApp a gente está fazendo aqui um recenseamento dos seus fãs. Olha, que coisa São boa. tantos. Diz aí, diz para ele, pergunta, né, deve ser, pergunte para ele se o meu Vila esse ano vai ser rebaixado. Paulo, boa noite, gosto muito do seu programa, sou fã há muito tempo do Evandro. Diz para ele que se meu Vila esse ano, pergunta, né, se meu Vila vai ser rebaixado ou não. Você tem bola de cristal, Evandro? Não tenho mais rebaixado, não. Não chego a tal ponto de falar que o Vila vai para a Série C do Campeonato Brasileiro. Já esteve lá, já ganhou, foi campeão, tudo, mas isso é um título, com certeza, o torcedor do Vila não gostaria de ter novamente um de Série C. Mas acho pouco provável, com essa queda que o Vila teve de 4 derrotas seguidas, que ele alcance o objetivo de chegar à Série A. Mas cair, não. Falando um pouquinho dos times goianos, dos clubes goianos na Série B, Vila está em 11º, não é isso? Sim. O Atlético está em 14º. O Atlético 1 ponto atrás do Vila Nova, 15 a 16. E o Goiás 10 à frente do Vila, 11 à frente do Atlético. O Goiás dessa vez sobe? Paulo, São 12 rodadas apenas. Pelo né? nivelamento dos clubes dentro da competição, eu acredito que o Goiás ganhou uma sequência de jogos super importante para impor respeito, para criar confiança no próprio time que tem, até com as contratações que fez agora com o Tite e o Benítez, que são 2 jogadores bem experientes em Série B. Eu estou assim, absolutamente convicto de que o Goiás vai alcançar esse objetivo de voltar à Série A. Está perto, está O encaminhado. Atlético está mais distante, porque o Atlético está muito irregular, mas está se reforçando, tem tempo para reagir. Da mesma forma o Vila, que somou uma pontuação boa, são 16 pontos. Todavia, quando você perde 4 jogos seguidos, aí o pessoal que vem de baixo vai passando por cima. Vamos lá, Sandra Severino, de Santa Teresa de Goiás. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sandra. Parabéns pelo excelente programa, obrigado. Evandro Gomes, um excelente profissional, um excelente comentarista esportivo. Vamos lá, esse telespectador, será que é aquele? É o Jonas. Jonas, que eu pedi para ele me indicar, então, o que ele considera... Nossa, não vai dar para ler isso tudo aqui não, Jonas. Vamos lá, mas... Nossa Senhora, mas botou coisa demais aqui, meu amigo. Mas vamos ver, alguma coisinha, pelo menos ele fala, cadê? Lá em cima aqui, achei. Sobre a lei Rouanet.
A Lei Rouanet, também conhecida como Lei Federal, ele botou aqui encaminhada, porque ele certamente deu um Ctrl+C lá num lugar e mandou, ou encaminhou e mandou para cá. Lei Rouanet, também conhecida como a Lei Federal número 8.313, de 91, uma legislação brasileira que estabelece incentivos fiscais para empresas que apoiam projetos culturais. Lei que permite que empresas deduzam parte do valor investido em projetos culturais do imposto de renda devido. Aí bota aqui os objetivos, funcionamento, não vai dar para ler tudo, meu amigo, mas, enfim, história, Karl Marx e Friedrich Engels. O comunismo moderno foi desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels, que escreveram o Manifesto Comunista em 1848. A Revolução Russa de 1917, foi um marco importante na história do comunismo, com a tomada do poder pelos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Bom, não acrescentou nada isso aqui, mas eu respeito você. Não vai dar para ler tudo, porque eu tenho muitas outras mensagens para ler também. Tá certo? Não, Jonas, nós não estamos aqui discutindo a importância da lei. Estamos discutindo a forma como ela é aplicada. E a quem ela é aplicada, né? Quem é beneficiado. Quem né? se favorece, né? Exatamente, quem é beneficiado. Vamos lá, boa noite, Paulo. Sou Marco Aurélio de Moraes. Muito bom o programa e esse trabalho é um ótimo trabalho à sociedade. Dizer a verdade sem censura, por enquanto, é a nossa única alternativa contra o sistema corrupto. Concordo com você, Marco Aurélio. Sou de Santa Terezinha de Goiás. Não podemos perder o nosso Brasil para o poder corrupto e imoral, diz ele. Mais um aqui. O ACM. Me esqueci de parabenizar o seu programa. Obrigado. Nota 10, a Brasil Central está de parabéns em todos os programas. Que legal. Falando nisso, uma informação pessoal de Anápolis. A TV Brasil Central, através de um trabalho do presidente Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior, nosso Reginaldo Júnior, e através também... Eu não sabia que tinha o Alves. Alves. Nome imponente. E através do Marden também, Marden Costa Júnior, que é o diretor de Tele e Rádio Difusão, estão providenciando a mudança do canal na cidade de Anápolis. Vai sair do canal 31, me parece, para o canal 24 agora, já nos próximos dias. Então você vai se preparando, porque a Brasil Central vai ser sintonizada lá em Anápolis no canal 24. Com troca de transmissor, vai chegar lá a imagem limpinha, né? Pois é, transmissor que chegou agora, dia 1º de maio, exatamente. né? Inaugurou, estreou dia 1º de maio. Nosso incansável Reginaldo Júnior não para de ter uma máquina para trabalhar, não é? Verdade. Quando você acha que ele está pensando em alguma coisa, você não tem tempo nem de pensar se ele pensou mais do que um segundo, que ele já está falando coisas novas e boas. Evandro Gomes, estive na Bahia mês passado, fui levar uma caminhonete em Ilhéus. Lá o nosso governador Ronaldo Caiado e nossa polícia militar, claro, Rotan, é respeitada. Foi bom ouvir isso, é o Paulinho Paiacan. Ele esqueceu de dizer e mandou aqui o recado. Coisa boa. O Caiado hoje é respeitado nessa área de segurança no Brasil inteiro. Boa noite, Paulo e Evandro. Vocês acham que os clubes de futebol, principalmente de Goiânia, vão deixar de lado o estádio Serra Dourada depois que for reformado? Porque atualmente, dificilmente, temos no maior palco do mundo algum jogo interessante. E quando começar a reforma do Serra, Evandro? Eu acho, bom, quando começar a reforma do Serra Dourada, aí não vamos ter futebol lá. Mas depois, eu acredito que vamos ter jogo, porque aí não é possível que Goiás, se subir principalmente para a Série A, vá optar por jogar na Serrinha contra Flamengo, contra Corinthians, contra esse povo aí que leva milhares de pessoas ao estádio. Isso é se rebaixar muito. Fica muito pequeno você pegar, não, vamos jogar aqui o Atlético no Acioli, o Vila, porque joga a Série B também, mas o Vila mostrou quando jogou no Serra Dourada, o próprio Goiás, quando foi lá, gente, a gente tem que pensar grande. Quando passar vergonha com o Paysandu. Se nós temos um estádio como Serra Dourada, e ele vai ficar lindo, vai ficar uma arena, aquele local é maravilhoso ali. Hoje é um ponto mais valorizado de Goiânia, Jardim Goiás. Cheio Imagina de prédios ali, em volta, né? Tudo quanto é show que vai ter ali, restaurantes e tudo mais, com estacionamento, o que não vai virar aquilo ali? Vai ser um orgulho para todos nós. Eu acho que os clubes vão pensar melhor e vão optar, principalmente em grandes jogos, jogarem no Serra Dourada. Tomara, porque o futebol de Goiânia, o futebol goiano diminuiu muito, né, a partir do momento que eles se resignaram em jogar nos estádios para 8, 9, 10 mil pessoas. E ficam satisfeitos, né? O pessoal fala, nossa, que público maravilhoso. O público lotou o estádio de 8 mil pessoas, o 10 mil pessoas. O Atlético está colocando a metade da capacidade, 5. O Vila Nova, quando ganha um jogo, 2, aumenta para 6, 8. Quando perde o jogo seguinte, já cai para 4. Agora tem uma coisa, são 4 mil fiéis torcedores do Vila que estão lá praticamente em todos os jogos. Vamos lá, mais mensagens. O Zé Francisco mandou mais uma mensagem dizendo o seguinte: Evandro, nós nunca nos encontramos,
mas eu tenho muita vontade de te conhecer pessoalmente. Será ótimo para minha pessoa se um dia isso acontecer. Vou dizer para ele que Deus me deu oportunidade para ajudar a professora Zefinha, mas eu e o Evandro nunca nos vimos pessoalmente. Opa, faz uma visita para a gente na TV Brasil Central, lá no Parque Santa Cruz. Eu estou lá sempre às 5 horas da tarde. Vai ser um prazer recebê-lo. Tá bem. Tem mais um aqui que manda mais uma mensagem. O Giovanni, ele querendo saber da sua opinião, bem rapidinho, que o tempo está indo embora. Eu quero registrar mais perguntas ainda. O que é que você acha do centroavante do Vila, Pauleta? É isso? Não, o Vila Nova tem o quê? Só se contratou agora, né? O Vila Nova tem o quê? Poveda. Poveda. Poveda, Gabriel Ele Poveda. Diz, meu Deus, não joga tem 3 nada. gols marcados, mas não é ele. É a fase no time do Vila Nova que não está boa. Helder de Senador Canedo, Evandro, parabéns por não ficar em cima do muro na política e no esporte. Você já ficou em cima do muro, né, Evandro? Ou não? Já, às vezes, eu teve uma época assim que eu ficava, hoje não, eu não preciso ficar em cima do muro, eu tenho que emitir a minha opinião. Não interessa para que time você torce, interessa em quem você vota. Isso, eu não tenho, na hora que eu pego isso aqui, ó, o microfone, eu me isento de paixão clubística e vou e falo o que eu tenho que falar. Tanto que tem torcedor do Goiás que me chama de vilanovense, tem torcedor do Vila que me chama de esmeraldino, tem outros que me chamam de atleticanos, até do Goiânia Esporte Clube. Eu acho bom essa Quem tem razão, Evandro? E quem tem razão? Confessa, todos têm Evandro. razão, todos têm. Em cima do muro, você vai bem, em cima do muro. Vamos lá. Vanderlei, Paulo, a maioria do... Paulo, petista, a maioria desses idosos apoia o Lula, agora estão amargando esses descontos na aposentadoria. E até hoje nada. E o irmão do Lula, que é presidente de uma das ONGs envolvidas nesse esquema de desvio de dinheiro de aposentados e pensionistas, não aconteceu nada. Imagina se fosse Bolsonaro. Não é isso? Boa noite. Creio que nossos ministros indicados por políticos nunca vão ser imparciais. Por isso, essa desjustiça no STF. Parabéns pelo programa. Aqui é o Júnior Pires. Sou de Montes Claros, de Goiás. Parabéns pelo programa, está show. Meu nome é Eliseu, sou de Goiânia e amo vocês dois. Olha, Eliseu. Olha, obrigado. Coisa boa. Bom, está praticando os ensinamentos, né? Amar a todos, né? Isso. Amar a todos. Boa noite, Paulo. Sou o Nilson Alvim, trabalho no Zona Norte de Goiânia, sou fã de carteirinha do Evandro Gomes. Manda um abraço para ele aí. Coisa boa, muito obrigado. Você é um dos melhores comentaristas esportivos. Manda um abraço para o Evandro. Fica com Deus, Evandro. Você está bem na foto. Eu fiz um comentário esses dias no Instagram meu aí, mas rendeu, Paulo. Eu até me surpreendi. Né? Eu fiz assim, de vez em quando eu posto, eu sou de postar todo dia. Tem que ser. Eu também teria que ser. Eu espero um pouco, eu vi os comentários seus também, sempre muito bem centrados, muito bem pensados, né? E você é um jornalista super respeitado aqui. Eu acho que isso é legal. Não é você postar todo dia alguma coisa que não tem sentido. É você pensar para postar, aí você tem o resultado. Não é só em busca do like, né? Lei Rouanet, quem diz isso aqui é Gilberto Silva Araújo. Lei Rouanet é só para os artistas que aceitam o Lula. Ele botou alguma coisinha a mais. Se me permita aqui, meu amigo, o Gilberto, não vou ler a frase toda não, mas todo mundo sabe, né? Até porque ele entrou de todas as formas tentando proibir que as pessoas usem esse apelido dele. Vamos lá. Qualquer cidadão pode ter acesso a recursos da Lei Rouanet, basta apresentar projetos que se enquadrem na lei e empresa disposta a financiar. Quem manda esse aqui não colocou o nome, deixa me ver, Jonas Abreu, ele de novo, mandando mensagem. Tá bom, Jonas? Lê a minha, quem disse isso aqui, deixa me ver quem é. Net, de Guapó, diz o seguinte: boa noite, não entendo muito de futebol, mas assisto por causa do meu esposo. Eu sou muito fã do Evandro e da Thaís. E você, Paulo, acompanha por causa do meu pai também. São duas pessoas maravilhosas hoje na bancada. Lê a minha, ali, tá vendo, Net? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. E o José Francisco mandou uma tréplica para você, Evandro, dizendo que bom, né, que você esteja disposto de dar uma oportunidade para que ele o conheça. Fico muito agradecido pelo convite. Com o maior prazer. Pode aguardar qualquer dia, vou aí na TV Brasil Central. Para ele não perder viagem, a Brasil Central em que você apresenta o programa. É lá onde funciona a Secretaria da Saúde, no Parque Santa Cruz, é a sede lá da TV Brasil Central. Nós temos aqui, no Niemeyer, e temos lá. O esporte é feito de lá, 5 horas da tarde. Eu chego lá, 4h30, 5. Eu e velho Ralf ficamos ali conversando, batendo papo, até o programa começar. Às 6 horas da tarde vai até 7h30. Então eu tenho esse intervalo lá.
receberei o Zé Francisco com o maior prazer. É só chegar na recepção. Quer falar comigo sem problemas. Fala o Zé Francisco, que participou do programa, coisa e tal. Beleza. Boa noite, Paulo. Boa noite, Evandro. 2 excelentes profissionais naquilo que se propõe a fazer. Parabéns. É o Luiz Café. Abraço, Café. Obrigado, viu? Obrigado pela participação. Evandro, aqui é o seu velho amigo Nelson, dos tempos do Império da Borracha. Opa. Continue te acompanhando por onde você estiver. Para mim, você é o sucessor do Draulas, saudoso Draulas Vaz. Grande abraço. Nelson, eu conheço o Nelson, era vendedor e depois montou uma empresa para ele, a N3, né? N3 Borrachas. Tá saudade do Nelson, faz tempo que eu não vejo ele, o Carlão, amigo dele, todos. Vai lá também dar um abraço em você, né? Vai lá também. Boa noite, Paulo. Mais uma vez, a Sandra Severino, de Santa Teresa de Goiás, parabenizando pelo programa e dizendo que o Evandro Gomes é um excelente profissional. Deixa eu me ver a hora aqui. Obrigado. Temos quanto tempo? Ih, Evandro, temos 2 minutos só. 2 minutos, né? Para falar apenas final. uma coisa, a gente ia falar aqui sobre o Campeonato Mundial de Clubes e a gente fica pregando uma diferença tão grande de futebol europeu para o futebol sul-americano. Nós tivemos 2 confrontos, 3 de sul-americanos contra europeus. E ninguém perdeu. O Palmeiras empatou com o Porto, o Boca Juniors empatou com o Benfica e o Fluminense empatou hoje com o Borussia Dortmund, da Alemanha. O Borussia é o time mais forte. Mas em todas essas partidas, os sul-americanos jogaram bem mais que os europeus. Só que nós não enfrentamos ainda. Real Madrid, Paris Saint-Germain, o City, Manchester City, do Guardiola. Esse povo aí, o Bayern Munique ganhou de 10. Mas ganhou de um time amador, né? Semi-amador, né? Do Auckland City. Vamos lá, para encerrar, boa noite, Paulo. É o Zé Evandro. Vou ler do jeitinho que você escreveu, vamos ver se eu entendo. Meu nome boa noite, Paulo e Evandro. Meu nome é Antônio, moro em Bonfinópolis. Evandro, quantos jogador bate o pé nesse tempo normal se o goleiro defender? Quem tem que fazer o gol é o próprio jogador ou qualquer jogador? Não entendi bem, mas você levantou uma coisa interessante. Em 30 segundos você fala isso aqui? Não, o jogador que bate o pênalti. Se o goleiro defender, ele pode marcar o gol. Isso tem acontecer demais. Ele botou o pé. E eu não entendi. Você entendeu que é pênalti, né? Quando bate. Isso. Eu impliquei com esse negócio de aquele trotezinho que eles dão. O jogador que dá o trotezinho, que nem o Neymar dá na hora de bater o pênalti, perde o pênalti. Aqueles que rebolam muito na hora de bater. Vamos lá, boa noite, Paulo, boa noite, Evandro. Estou com meu sogro Ruberval Alves Araújo. Mande um abraço para ele, fiel telespectador de vocês. Enfim, obrigado, viu? 2 excelentes profissionais. Abraço, Estevão, Catulino. O que o Catulino, para encerrar, o que o Catulino está dizendo aqui? Boa noite, Paulo, Evandro. Obrigado a nós, 2 pessoas honestas, quando fala de tudo. Evandro, você é muito amigo do meu primo Catulino. Catulino? Catulino. E quem mandou a mensagem, então, não foi o Catulino, foi o Wellington Afonso. Catulino, grande Macalé, gente boa. Mas não aquele do Goiás. Não, era o outro. Rapidinho aqui, perguntaram aqui para mim por que eu não falei do Flamengo. O Flamengo não jogou com time europeu, jogou com africano. O Esperance da Tunísia ganhou o jogo de 2-0. No sufoco também, né? Dominou o jogo, mas não fez nada. Ganhou. E hoje jogou o River Plate, isso ganhou do time do Japão. Né? Ganhou e o Fluminense empatou também. Empatou 0-0. Evandro Gomes, que prazeraço mais uma vez te ver, meu amigo. Volte sempre. Paulo, convidou é ordem, estarei aqui sempre com o maior prazer. Quem sabe um dia o convite vem para vir para sempre. Será o maior prazer. Vamos conversar. Eu quero diversificar também, falar além de esporte. Falar de política, é bom. Claro. Desde que você tenha o devido cuidado, que a gente sempre procura ter. Evandro, obrigado a você, telespectador. A gente volta amanhã. Até lá, tchau. PSD. Dá certo no Estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política. E ela se